Olá, é, no vídeo de hoje que eu irei passar seria aí uma dica de formulário que nós devemos utilizar no dia a dia em um processo de admissão, certo? E esse tipo de formulário ele é adequado justamente hoje. Nós temos que ter uma forma de controle melhor em um processo de admissão, ou seja, com a vinda do e-social aí, mais do que nunca nós temos que estar sempre atualizados para que a gente possa fazer um bom trabalho, prestando um bom serviço para um cliente, nós na condição de escritório de contábil, né? Ou na condição de departamento de pessoal que não seja de escritório contábil. De uma forma ou de outra, nós precisamos ter uma organização melhor, justamente por causa do e-social que nos exige, não é isso? E com essa mudança que nós tivemos recente do e-social, aí na versão beta, né? Já se preparando para isso, eu resolvi reformular toda a planilha que serve de apoio a um processo de admissão adaptada ao e-social. Então isso aí é uma sugestão de formulário. Nós temos aí vários tipos de formulário, mas eu confesso, pouco vocês vão encontrar semelhante a esse, certo? É um formulário, confesso que muito bom. Esse formulário já tenho ele, utilizo essa ficha sempre sendo adaptada a cada período, a cada ano. Eu acho que uns 23 anos já que eu utilizo ela, correto? Ela começou no Word, hoje está em Excel e cada vez mais se modernizando aí, certo? Vamos lá, então isso aqui é mais uma sugestão para que vocês possam fazer algo semelhante nos escritórios de contabilidade de vocês ou no setor de DP. O sentido da ficha é: nós temos o nosso sistema de folha de pagamento, como todos nós sabemos, cada escritório tem o seu, cada empresa tem o seu. Mas o formulário, esse geralmente os sistemas de folha de pagamento não oferecem, que é justamente aquele primeiro contato. O empregado entrou na empresa, vai ser admitido no caso, ou seja, se precisa das documentações, que documento precisa, que informações precisa para passar para o escritório contábil ou para o setor de DP que vai fazer a admissão, certo? Ou seja, tudo isso a planilha já traz e mais informações ainda no setor para fins de gerenciamento do departamento de pessoal, não só para fins de social, como para gerenciamento e para fins de organização, tanto no setor de DP como dentro do próprio cliente, correto? Ou seja, vamos lá, vou tentar fazer aqui um preenchimento de um formulário de uma forma bem prática para que vocês possam ver, né? E assim vocês tirarem e fazerem o de vocês aí bem adaptado, correto? Vou tentar ser o mais rápido possível para vocês terem ideia do formulário. Aqui o nome do funcionário, né? Certo? Vamos inserir aqui uma data de admissão, 1º de 3 de 2020, né? No domingo, ou seja, nada impede que o empregado entre no domingo, certo? Vamos botar aqui uma função de auxiliar administrativo, né? Perfeito, para que vocês possam ter uma visão. Isso aqui é importante nós sabermos. Isso aqui não é para fins de social, mas para fins de gerenciamento e organização e de orientação para cliente, correto? Ou seja, aqui se pergunta se o empregado utiliza veículo para vir trabalhar, para desempenhar suas atividades, quer dizer, de repente ele trabalha com entrega, é o entregador, ou seja, é importante se saber para que tipo de, de veículo ele utiliza no seu desempenho da sua atividade. De repente é bicicleta, ok, de repente é carro, de repente é o que é? É moto, opa, moto é sinônimo de periculosidade, ou seja, tudo isso nós temos que atentar, correto? Ou seja, vamos imaginar que ele utilize, venha de carro, ponto, pronto, perfeito? Ele venha de carro e o carro pertence ao empregado, só que não tem seguro. Isso aqui é importante também. Nós sabemos se tem seguro ou não, para que a empresa possa tomar certas precauções, certo? Aqui o salário, vamos imaginar que é 2.000. Devemos perceber que logo em cima já vai mudar o valor, correto? Se eu botasse 3.256 também já iria reduzir, ele calcula tudo automático. Sendo aqui no CBO, nós temos aqui no CBO, caso o empregador, que a finalidade disso aqui é justamente para o empregador tenha uma noção, às vezes ele tem dúvida de que função ele vai, de que cargo vai ser utilizado, ou seja, às vezes isso aqui
dá um lembrete bom, que é justamente a relação do CBO, constante no site do Ministério do Trabalho, ou seja, estão todas aqui, com os CBOs inclusive, correto? Bem prática mesmo, certo? Ou seja, vou pesquisar aqui do auxiliar administrativo, deixa eu ver se eu encontro aqui de fácil acesso. Auxiliar administrativo, ok? Aqui é outra informação, se a empresa precisa, ela utiliza, optou pelo registro eletrônico de empregados, ou seja, isso aqui é e-social, né? Tá lá no layout do e-social. A categoria que o empregado vai ser admitido, ou seja, é aprendiz, é doméstico, é contrato intermitente, é contrato de trabalho verde e amarelo, sem acordo para antecipação da multa, com acordo, é estagiário, ou seja, vamos considerar aqui empregado normal. Aqui é importante isso aqui para a gente ter uma noção, tá sempre lembrando da atividade do cliente, né? Aqui é importante nós sabermos o quanto tempo o empregado tem de carteira assinada. Isso aqui não é que seja para fim de social, mas para fim de orientação do cliente, passar informação para o cliente. Então isso é o X da questão, correto? Vamos imaginar que esse empregado aqui, ele foi admitido em 1º de março aqui em cima, mas ele já tem 4 meses na empresa. Isso para a gente é importante, para que nós possamos tomar certas precauções, tanto de orientação com o cliente, como de precaução dentro de um setor de DP. Aqui outra informação importante é o tipo de admissão, se o empregado, ou seja, tipo de admissão do empregado, ou seja, se veio como admissão normal, ou se veio como transferência, se veio de uma empresa de consórcio, se veio de sucessão, se transferência, ou seja, se foi mudança de CPF. Isso aqui é social puro. Vamos imaginar que isso aqui seja admissão, correto? Isso aqui é exigência do e-social. Indicativo do trabalhador, se esse empregado entrou normalmente, ou seja, ele entrou normal, não foi normal, foi fruto de uma ação fiscal, ou não, foi fruto de uma decisão judicial. Isso para a gente também é importante, isso aqui também é e-social. Exame médico, é importante nós sabermos se o cliente ou o empregado fez exame médico admissional, ou seja, está aqui, se fez, não fez, vamos imaginar, fez exame. Se o empregado tem insalubridade ou não, aqui tem as opções, se tem, qual percentual, ou seja, isso aqui é importante o cliente preencher. Nós devemos dizer, Ivanildo, mas o cliente não tem conhecimento, ou seja, na prática, ninguém faz laudo técnico de insalubridade, né? Ou seja, isso fica a cargo do escritório de contabilidade ou do DP, ele vai assumir esse risco? Não, ou seja, deixa o cliente assumir o risco, deixa ele optar e cabe a nós orientar depois que ele fizer a opção, correto? Segue a dica aí para vocês. Adicional de periculosidade, se o empregado tem ou não, perfeito? Ou seja, se ele trabalha, conforme eu mencionei lá em cima, deixa eu ver qual foi a opção que nós colocamos. Ele vende carro, correto? Ele é auxiliar administrativo, perfeito. Se fosse um motoqueiro, por exemplo, ou entregador, aí quer dizer, dependendo do caso, estaria sujeito a adicional de periculosidade, conforme as opções que se tem aqui. Mas vamos imaginar que não tem, né? Se a questão do ticket de alimentação, se o empregado optou, ou seja, sim ou não, se for, informa o valor, qual o valor diário e mensal para que o DP possa ter conhecimento. Vamos imaginar que cada ticket tinha um valor de R$ 20. Se o empregado irá receber adiantamento, se sim, se não, certo? Qual o percentual, se é outro percentual, ou seja, vamos imaginar 40%. Se tem plano de saúde, sim ou não. Vamos imaginar que tenha também plano odontológico, que tenha seguro de vida, que não tenha. Tempo de contrato de experiência, se é feito o contrato de experiência ou não, olha só as opções. Isso aqui também é apoio para esse social, porque nós temos que informar, certo? Ou seja, o cliente tem que passar essa informação. Vamos imaginar aqui que não seja contrato de trabalho verde e amarelo, e sim seja contrato de experiência. Vamos imaginar que esse contrato seja de 30 dias, ou seja, como ele entrou dia 1º, automaticamente já mudou para 30 de março de 2020. Qual é o tipo de horário, se o empregado optou, se ele na verdade optou não, se ele trabalha em atividade externa, se ele trabalha em alguma função específica, se é teletrabalho, se ele é gerente, ou seja, se o horário de trabalho dele é normal, nós fazemos a opção. Percebo que automaticamente ele já muda, ou seja, qual é o horário de trabalho do empregado, vamos imaginar, ele entra às 8, sai às 12, perfeito? Aqui, entra às 14, sai às 18, ok? Vamos imaginar agora que
Entendo que tudo é bloqueado, certo? As planilhas, para que se possa ter uma melhor organização, certo? Para que vocês... E olha que eu estou explicando para vocês, entendeu? No tempo normal se torna muito mais rápido. Percebe-se que ele automaticamente já preencheu e automaticamente já me deu a carga horária semanal. Se eu tenho a semanal, eu tenho a mensal. E se esse empregado trabalhasse em horário noturno também, automaticamente ele faz a conversão para horário noturno. Perfeito? A planilha é bem interessante. Aqui qualquer observação que nós tivermos quanto a horário, certo? Aqui o dia de folga do empregado, ou seja, aqui está bloqueado. Falta só desbloquear, mas aqui para fins didáticos, que eu não vou perder o tempo agora em desbloquear isso, até por uma questão de tornar o vídeo mais curto, mas aqui é a opção, se é segunda, terça, quarta, quinta, se é escala de revezamento, aqui consta a opção. Aqui banco de horas, né? Aliás, vou desbloquear aqui para ficar, que estou vendo que ele está dando uma bloqueada, certo? Perfeito, vamos voltar lá na tela, né? Só para que fique bem legal. Eu acabei não bloqueando, não desbloqueando. Ou seja, aqui nós fazemos a opção, a folga nesse empregado, no caso é no domingo. Aqui se tem banco de horas, a quantidade de meses que é o banco de horas. Ou seja, aqui nós poderíamos utilizar 3 meses, a cada 6 meses é feita a compensação ou não, ele não utiliza, pronto. Aqui o contrato de trabalho a tempo parcial, isso aqui é importante, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo para fins de e-social, porque isso é exigência do próprio e-social. O manual mais recente, inclusive, ele cita isso, correto? Aqui eu digo que ele não é contrato de tempo parcial. Tipo de jornada, se é 12 por 36, isso também é e-social, certo? Vamos considerar aqui jornada com horário e dia fixo e folga no domingo, certo? Perfeito? Aqui o tipo de jornada, se esse empregado trabalha em jornada noturna, se é em toda ou em parte, isso também é e-social, perfeito? Isso também é e-social, correto? Ou seja, de posse disso nós preenchemos a primeira aba. Essa primeira aba aqui do formulário, ela é própria para o empregador, ela é do empregador, o empregador que pega essa informação e passa para o escritório contábil, passa para o setor de DP, para que ele possa ter conhecimento e também assuma a responsabilidade junto ao escritório ou junto ao DP. Esse é o segredo da ficha. Vamos aqui para a aba do empregador, que é responsabilidade do empregado preencher, correto? Vamos imaginar aqui, o empregado trabalha, ele tem uma idade aqui de 10/11/1975, só como referência. Vamos imaginar que esse aqui é o CPF do empregado, né? Perfeito? Ou seja, aqui é importante o empregado fornecer para a gente a distância em que ele trabalha entre a residência e a empresa. Por que isso é importante? Para que nós possamos ter uma ideia se a empresa não fornece vale transporte, para que a gente possa orientar o cliente. Tudo isso são detalhes que com mais calma vocês iriam entender melhor. Aqui a questão seria deficiente físico ou não. Aqui a questão a cor dele, isso aqui tudo, isso aqui é social, isso aqui é social, certo? Isso aqui é social também, a cor parda, vamos imaginar, se ele já tem cadastro no PIS, é importante ele fornecer essa informação, se é ou não, se ele tem ou não cadastro no PIS, porque às vezes o empregado mente, então o que acontece? Ele tem que assinar essa ficha depois, então ele assume responsabilidades. Vamos imaginar aqui um PIS só para fins de cadastramento, né? Só para passar, ou seja, aqui é a qualificação, aqui é o sexo, se é masculino, se é feminino, perfeito? Aqui é a qualificação cadastral, eu vou clicar só para poder nos remeter. Nós sabemos que hoje o empregado entrou, temos que fazer qualificação, né? Ou seja, automaticamente ele já se remete ao site para qualificação, tá vendo? Ou seja, e assim por diante. Aqui o endereço, vamos imaginar aqui travessa só como exemplo São Pedro, né? Número 25, certo? Não vamos inserir complemento, vamos colocar aqui o bairro Centro, vamos colocar um CEP aqui qualquer, né? Só para passar, mas para que vocês possam, aqui nós fazemos a consulta direta no próprio site, basta clicar no link. Aqui o município, aliás, vamos considerar Belém, né? Aqui Pará, o e-mail, né? Certo? Perfeito. Aqui um telefone para se possa preencher.
Aqui vocês possam ver que a planilha é bem simples. Aqui o WhatsApp, se coloca o número do WhatsApp, né? Só como exemplo, aqui o empregado informa se ele tem aposentadoria ou não, se é algum tipo. Isso aqui também, para fim de social, é importante se saber se é aposentado ou não. No caso ele não é. Escolaridade, também é social, correto? Estado civil, se é solteiro, é casado, vamos imaginar. Aqui a informação se tem vale transporte ou não, se não tem, qual o motivo, né? Ou seja, aqui vamos imaginar que não tenha, né? Aqui a gente estipula qual o motivo, porque ele mora próximo ao local, tudo bem, legal, certo? E aqui o CPF, que é o preenchimento do dependente, do empregado, né? Vamos imaginar aqui, né? Fulano, filho, né? Perfeito? Ou seja, aqui se ele é dependente para imposto de renda ou não, isso também é social, se é para fim de salário família, se ele é deficiente ou não, tudo isso é importante. Vamos imaginar aqui uma data, né? Só para fim de cadastro, o CPF do dependente, que também é social, isso aqui é importante, necessário. Perfeito? E aqui a gente informa se qual é o tipo de relação de dependência, se é filho, se é pai, se é mãe, ou seja, no caso aqui é filho. E pronto. E aqui embaixo é uma observação orientando a empresa de que é necessário ter todas as informações para o dependente, correto? Ou seja, esse é um formulário que vocês podem utilizar como exemplo, utilizar no dia a dia de vocês, correto? Sendo que aqui é o formulário de pendência de documentações solicitadas que devemos solicitar ao empregado, perfeito? Aqui nós temos as marcações, ou seja, estou passando um pouco rápido para que o vídeo se torne o mais curto possível, correto? Com detalhezinho, essa ficha tem segredos, tem formulários por trás delas que só mesmo não posso demonstrar aqui para vocês, mas que vocês iriam gostar muito mais ainda do formulário, garanto isso. Perfeito? Um abraço a todos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e eu espero que vocês gostem mesmo e sigam isso como exemplo. Perfeito? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.